Hoje eu venho falar para você sobre a autoridade, não que você tem, mas que você é em Cristo. Eu tenho falado isso nas nossas reuniões, mas eu quero deixar para você que ainda não teve a oportunidade de ouvir, porque nós vivemos em um tempo de muita espiritualidade e que na verdade é uma religiosidade, em que as pessoas são influenciadas a serem supersticiosas e as posições estão invertidas. É como se o inimigo das nossas almas fosse mais poderoso do que Deus e do que a obra que Jesus Cristo fez. Eu quero mostrar para você aqui hoje a obra que Jesus Cristo fez na vida de todo aquele que crê e daquele que está em Cristo, daquele que se coloca nas mãos de Deus, entregando a sua vida para Jesus. Olha, Oséias 4,6 vem e diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Eu gosto sempre de dizer, acrescentar o que o versículo vai dizer depois: porque rejeitaste conhecimento. Então tem gente que não conhece, não sabe, e porque não teve ninguém que lhe dissesse, como aconteceu lá com Eunuco falando com Filipe. Entendes tu que lês? Não tem quem me explique. Mas tem gente que é diferente. Ele não sabe, como diz aquele velho ditado: eu não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Aí o texto bíblico de Oséias 4,6 diz que o povo é destruído porque não tem conhecimento e porque também não deseja o conhecimento, porque rejeita o conhecimento. E o que eu quero trazer para você é algo muito importante, a fim de que você pare de ter medo daquilo que não é para você ter medo. E que você conheça a sua posição em Cristo, para que você exerça a autoridade, não que você tem, mas que você é, em Cristo Jesus. Então, eu já citei para você, eu estou com a Bíblia aqui, e eu quero ler alguns textos. Tem um aqui que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, verso 12, que diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Sabe para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Preste bem atenção. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, quem está em Cristo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos, para que você tenha conhecimento daquilo que foi dado gratuitamente para você. O que é que foi dado para você gratuitamente? Salvação pela fé, poder, autoridade no mundo espiritual. Se você for olhar para a Bíblia, você vê o tempo todo que onde Jesus ia, depois os discípulos, como aconteceu com o próprio Paulo, que recebeu aquela massagem, né, no ego daquela moça adivinha, que ela dizia: esses homens que nos pregam a palavra são servos do Deus Altíssimo. E Paulo passou um tempo assim, né, ainda meio o coração massageado. Depois o Espírito mostrou para ele: não, isso aí é uma obra maligna, isso é um espírito maligno. Mas veja, aquela pessoa que estava endemoniada, ela reconheceu, porque o mundo espiritual reconhece as autoridades de Deus. E depois Paulo vira para ela e diz: sai dela em nome de Jesus, e o espírito saiu. Quando o gadareno viu Jesus, também reconheceu a autoridade que estava em Jesus. Quando os filhos de Cefas foram expulsar os demônios, e os demônios não reconheceram a autoridade deles, e disseram para eles: olha, Paulo eu conheço, Jesus eu sei quem é, mas vocês quem são? E aí foi para cima deles, bateu neles, e o texto bíblico, eles saíram de lá nus e feridos. Entendeu? Então, é necessário que se compreenda a sua posição em Cristo. Aí eu tenho aqui outros trechos, como tem aqui em Colossenses no capítulo... deixa eu ver aqui o texto para você. Colossenses no capítulo 1, e no verso 12, 13, diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso aqui, queridos, é uma mudança de status. Você saiu das trevas quando veio para Jesus e foi transportado para o reino de Deus, para o reino do Filho do seu amor, como diz o texto bíblico aqui. E aí você sai da posição de perdido pecador para um salvo em Cristo. Então você não é mais
um miserável, um desgraçado, um pobre, cego e nu. Você agora é filho de Deus, você tem a justiça de Deus na sua vida e você se tornou uma autoridade em Cristo Jesus. Então é tanto que na primeira epístola de João, no capítulo 4, verso 4, o apóstolo João vem e diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, maior que está em nós. Quem está em nós é o Espírito Santo de Deus, que você é templo do Espírito de Deus. E então o que é que acontece? No mundo espiritual, o diabo, ele é que deve temer você. Você tem passado o tempo todo temendo o diabo, temendo o inimigo. Você tem que servir a Deus, temer a Deus e reconhecer, como disse Paulo, os ardis do diabo, mas não ter medo dele. Porque o que você pode fazer, que Paulo diz, é que você tem autoridade sobre ele, porque você é uma autoridade de Deus, e é você que a Bíblia diz que dá lugar ao diabo. Ou seja, você que dá lugar ao diabo. O que é que significa a palavra dar lugar? É como se você estivesse sentado, né? A gente está sentado no ônibus, entra uma mulher grávida, quem é cavalheiro, educado, se levanta e dá lugar àquela mulher grávida para ela sentar. A ideia é a mesma. Quando você, por livre e espontânea vontade, se levanta por ocasião da concupiscência da carne, né? Dos olhos, né? A concupiscência do mundo, você olha para as coisas que lhe atraem, você que se levanta e dá a posição para o diabo, mas quem deu a posição foi você. Veja, porque você tem autoridade, porque você é uma autoridade, mais do que ter, você é uma autoridade. Como diz Jesus lá em Lucas, que eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e nada lhes fará dano algum. Então creia, meu irmão, que você é uma autoridade em Cristo, que você, como diz 1 Coríntios 6,19, é templo do Espírito Santo de Deus, que Deus habita em você. A ideia é muito que Deus está em lugares, não, Deus está em você. Jesus morreu, não foi pelo templo lá, que as pessoas chamam de igreja, não foi por um lugar, ele morreu para aqueles que são seus, para aqueles que creem nele. Então você crê, o Espírito de Deus entrou na sua vida, você é uma autoridade de Deus. O diabo teme você. Então da próxima vez que você encontrar alguém endemoniada, use a autoridade que você é. Deixa eu só terminar falando para você de uma experiência que aconteceu com um irmão nosso. Vou dizer o nome dele, José, aqui, que ele me autorizou a falar o nome dele. Então o José, ele me ouviu pregando e eu dei o exemplo de um pregador do passado, que foi chamado para orar por alguém que estava endemoniado, estava até preso numa cela, né, numa grade, em casa, mas é como se fosse uma prisão. E aí quando ele foi chegando, esse pregador do passado, se não me engano, o Smith Wigglesworth, ele foi chegando, o endemoniado olhou para ele e disse: tu vens aqui me tirar, tu não tens poder, quem és tu para me tirar? Ele olhou para ele, reconhecendo que ele era templo do Espírito Santo e que ele era uma autoridade de Deus. Ele virou para aquele endemoniado e disse: eu não, mas quem está em mim, tira você, sai agora em nome de Jesus. E a pessoa ficou livre. O irmão José, ele estava ouvindo a minha pregação e ouviu isso. Uma semana depois, ele estava em casa e aí de repente o vizinho veio chamá-lo, dizendo: olha, José, está todo mundo lá em casa, meu irmão se enforcou e está todo mundo lá em casa como louco. Eram todos endemoniados. Quando ele chega lá, ele era uma pessoa que estava com dificuldade de saúde, inclusive, com a visão meio turva, não estava enxergando bem, com alguns problemas de saúde, mas o Espírito de Deus estava na vida dele. Quando ele vai chegando lá, que ele vai entrar em contato para chamar bombeiro, corpo de bombeiro, gente para socorrer, né? Aí vem um rapaz lá de dentro, ele mesmo me contou na ocasião, vem um rapaz lá de dentro, grande, forte, endemoniado, olha para ele e diz: tu vens me tirar? Tu não me tira não. E foi partindo para cima dele para bater nele. Ele disse: rapaz, eu vi aquela situação lá que aquele homem vinha me bater, eu na situação que eu estava, eu olhei para ele e me lembrei da pregação, ministro Vanderlei Nunes, e disse para ele: eu não, mas quem está em mim faz você sair, saia em nome de Jesus. E ele caiu lá em cima do sofá, livre, liberto. Então Deus é o Deus que opera. Creia na palavra de Deus, creia que você é uma autoridade em Cristo e pare de agora em diante de ser um coitadinho, dizer que você, eu sou um coitadinho, sou um desgraçado, eu sou um pecador sem merecimento algum, porque os méritos de Cristo
estão na tua vida e você é dele. Que Deus te abençoe grandiosamente, no nome do Senhor Jesus.